Bom, então esse episódio 4, que é o último, não é, dessa série, eu gostaria de começar comentando, vocês devem ter observado pelas apresentações que fizemos, nossas formações distintas, não é, Eduardo? Eduardo mais próximo de uma certa filosofia com a qual ele discute, não é, do qual se aproxima, e eu talvez mais próxima de outras referências da história cultural, por exemplo, não é, com a qual trabalhei de perto. Então eu gostaria de dizer nessa conclusão parcial desses nossos diálogos que vão continuar nos episódios seguintes, que efetivamente essa minha aproximação, essa aproximação que eu tenho feito entre antropologia e história cultural se manifestou em alguns projetos, não é? Em alguns projetos já antigos, em que eu tentei seguir o modo como as cidades se fizeram presentes numa certa imaginação social, no Brasil, mas não só, também na América Latina. E gostaria de chamar a atenção para um projeto recente, não é, que eu agora passei ao Eduardo para que incluísse nas leituras do curso, que tem a ver com um estudo introdutório que eu e José Lira, que é um arquiteto, meu colega e amigo da USP, escrevemos para a primeira edição em espanhol de Sobrados e Mucambos, a obra clássica do Gilberto Freire de 1936, não é? Em que o Gilberto Freire de fato realiza um estudo pioneiro do ponto de vista da atenção às materialidades, a relação entre espaços e sociabilidade, não é? A atenção à arquitetura. Não por acaso Gilberto Freire era o sociólogo dos arquitetos, não é? Porque efetivamente ele vai acompanhar de perto o processo de urbanização no Brasil. Então, esse livro eu não vou agora apresentá-lo aqui, vocês terão acesso ao estudo que eu e o José Lira escrevemos, mas ele mostra, quer dizer, esse meu esforço que tem sido e que foi durante um largo período de tentar acompanhar o modo como os nossos pensadores, né, os pensadores dos nossos países, das nossas nações, da nossa cultura, as nossas tradições cultas pensaram a cidade. Não é? Na tradição brasileira, as cidades foram entrando de maneira muito lenta na reflexão sobre a nação, não é? Que acabou sendo pensada muito mais durante largo momento em função dos espaços vazios e dos sertões. Não é? E o Gilberto Freire, de algum modo, nos anos 30, constituindo uma exceção, na medida em que para ele a reflexão sobre a formação da nação era inseparável de uma reflexão sobre o processo de formação das cidades. Não é? Isso para dizer que esse interesse histórico, ele não é apenas histórico, mas visa recuperar a atualidade das reflexões que esses autores clássicos fizeram. Então eu e Zé Lira, nesse estudo introdutório, tentamos mostrar a atualidade de Sobrados e Mucambos, como é que ele de fato realiza um estudo de história cultural urbana, ao mesmo tempo de forte vocação etnográfica, não é? E muito atento a esses cruzamentos entre o campo do imaginário, não é? O campo da imaginação, mesmo da psique, os fantasmas, não é? Que assombram as cidades, a memória, que para ele foi tão importante, e as espacialidades. Então, eu gostaria de sublinhar, eu acho que esse exemplo de Sobrados e Mucambos é absolutamente revelador dessa maneira como eu venho me debruçando sobre autores clássicos, pensando a atualidade deles, ou seja, como eles podem nos ajudar a seguir pensando. Um outro projeto que eu gostaria de sublinhar e que tem a ver, que reflete o meu modo de trabalhar, talvez durante muito tempo, muito próximo à história cultural, diz respeito a esse projeto, não é? As cidades
deixa eu ver se aqui está melhor, cidades sul-americanas como arenas culturais, que eu organizei com meu colega e amigo Adriano Gorelick, de Quilmes, da Argentina, né? E eu indiquei a vocês agora, nessa nova edição do curso, o Eduardo vai também colocar à disposição de vocês, generosamente eu pedi que ele acrescentasse esses artigos. Eu gostaria de dizer que esse projeto, que justamente se dedica a pensar as relações entre cidades e culturas como relações de dupla mão, não é? A cultura produzindo as cidades e sendo por elas produzidas. Eu indiquei 2 textos, o texto da Lila Caimari, minha colega da Argentina, e do Eduardo Kingeman, de Quito, porque justamente eles fornecem, digamos, 2 análises da perspectiva das ruas, não é? A Lila justamente examinando o lunfardo, falado, então, a língua falada, a língua das ruas, a língua das margens, não é? O vocabulário do delito e do tango, não é? Fornecendo uma entrada, um acesso interessante para pensar a experiência urbana e as relações entre cidade e cultura, e o Eduardo pensando o comércio ambulante, trabalhando de perto com esse comércio ambulante, a presença indígena nas ruas de Quito. Então, de alguma maneira, embora eles não estejam referidos ao Michel de Certeau, mas eles nos ajudam a pensar, não é, essa perspectiva pedestre, ou essa perspectiva das ruas, que outros no livro também pensaram, né? O estudo sobre a Avenida Paulista, que o Paulo Marins realizou, e o estudo sobre a Rua do Ouvidor, que a Maria Alice Rezende de Carvalho também realizou sobre o Rio de Janeiro, em que tomam a rua, ela como um espaço da boemia intelectual e culta, um espaço de trocas e de sociabilidade cultural e política, e o Paulo pensando a Avenida Paulista como um espaço de projeção e de apresentação das novas elites migrantes na São Paulo, não é? Da passagem do século XIX para o século XX. Para terminar, gostaria também de pedir ao Eduardo que colocasse à disposição de vocês o texto que eu escrevi para esse projeto com Alexandre Bispo sobre o edifício Martinelli, porque aí nós partimos do edifício e dos usos feitos desse edifício. O Michel de Certeau também nos ajuda a pensar essa dimensão dos usos, não é? Dessa materialidade que acaba se inscrevendo na memória, na experiência e na memória da cidade, e o texto do Guilherme Wisnik, que analisa, nosso texto, meu e do Alexandre, voltado para os anos 30, de novo recuo histórico, não é? Que nós temos feito também, e o texto do Guilherme Wisnik, que se detém sobre um projeto, o Teatro Oficina, projeto da Lina Bobardi, da arquiteta, não é? E ao mesmo tempo esse teatro, não é? Do Zé Celso Martinez Correia, que se vê diante do Minhocão, um viaduto construído em São Paulo e que corta a cidade, não é? E que altera essa região e altera o próprio espaço do teatro, que também será disputado depois com o Silvio Santos, o empresário das televisões. Quer dizer, o Guilherme vai justamente tomar o teatro para pensar a cidade como um solo de disputas, não é? Pensando os usos do espaço e as tensões que aí tem lugar a partir de um exemplo específico, não é? Eu acho que esses 2 casos nos ajudam a pensar também de uma maneira talvez um pouco diferente as relações entre arquitetura e memória, não é? Entre surgimentos e desaparecimentos, não é? Construções e destruições que ritmam, talvez, que dão ritmo aos movimentos de nossas cidades, não é? Acho que essa é uma outra dimensão, né, Eduardo? Para pensarmos as relações entre ciudad y memoria, si quiser. Claro, se dan cuenta, ¿no?, que todo lo que tenemos para compartir es impresionante, nos quedamos con ganas de poder tener todas esas 20 y pico, 21 horas que
tenemos en el formato presencial, pero también invitamos a todos aquellos que quieran dedicarse a estas temáticas y conocer lo que planteamos, que se acerquen a esto, más allá de los que hacen el curso, ¿no? Porque efectivamente, por suerte, tenemos bastante investigación realizada, cosas que están en marcha, muy interesantes, y daría para seguir charlando muchas horas y enriqueciéndonos mutuamente, ¿no? Y en ese sentido también compartir, bueno, alguna cosa, porque por suerte tenemos Claro. muchas, y una en particular que, bueno, que tiene que ver específicamente con la relación que tenemos con Fernanda y que también es muy reciente. Y es un ejemplo que sirve entonces para ver cómo todas estas temáticas, todas estas discusiones están aplicadas en lo que nosotros hacemos, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, con la última publicación de mi autoría, Crónicas de un nuevo habitar, producción de subjetividad urbana entre las mediaciones de un plan sociohabitacional. Es el resultado del postdoctorado realizado con Fernanda, con su orientación en el colectivo Artes, Saberes y Antropología en la USPI, y está dedicada específicamente a esta teoría del habitar abordada etnográficamente, ¿no? La vamos a disponer también, el libro está completo en PDF, se puede acceder a él, y también vamos a compartir con ustedes el audio de la presentación del libro que fue realizada recientemente, el viernes pasado, antes que saltara toda esta locura, ¿no?, del coronavirus. Llegamos justito, donde tuvimos el placer de poder contar, bueno, con Fernanda, realizando esa presentación, con Mónica Marona, querida historiadora, amiga, compañera del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, de todos los cientistas humanos y sociales que estamos presentes en la Facultad de Información y Comunicación, y del decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, gran amigo también, Marcelo Danza, querido profesor, que también tuvimos el privilegio de contar con su presentación. Ahí tenemos, ¿no?, una visión desde un arquitecto, urbanista, de una historiadora, de temáticas de la comunicación, historia de los medios, y de, bueno, quien está con nosotros aquí, ¿no?, la antropóloga, historiadora de la teoría de la arquitectura y de la antropología, en fin, de los estudios intelectuales y culturales. Y ahí se puede ver claramente cómo todo esto está ahí en juego. Crónicas de un nuevo habitar toma como casos para los que trabajar dos intervenciones del plan juntos, del plan sociohabitacional juntos, por eso ese subtítulo que tiene, ¿no? El contexto de las mediaciones generadas en ese plan, en esa política habitacional tan especial, tan singular, promovida por el expresidente, el entonces presidente José Pepe Mujica. No es una investigación sobre el plan, es una investigación en el plan, que toma al plan como contexto de esos fenómenos antropológicos y comunicacionales que se dan en un momento bastante particular. Y viene en todo este devenir, ¿no?, de búsquedas, de interrogantes, de intervenciones que nos hemos planteado. Nos habíamos planteado en ese momento cómo poder ayudar a lo que se estaba dando. Y fue fundamental para nosotros que se planteara en su momento una ley, ¿no?, como la que dio origen al plan, donde se explicitaba una crisis habitacional. Porque efectivamente, como se ve en la investigación, hay una cuestión que tiene que ver con el propio desarrollo, el propio devenir de la sociedad uruguaya, con el proceso de colonización, ¿no?, con esta mirada decolonial que tiene que ver con nuestro contexto sudamericano y latinoamericano en particular. El proceso de conformación del Uruguay, de nuestra sociedad y demás, tiene mucho que ver con un tipo de territorialización muy peculiar, también como planteaba Fernanda, que hace a lo brasilero, al Brasil en toda su multiplicidad, ¿no? Insisto en que esta digamos, configuración de una ciudad capital donde se concentra la mitad de la población, este territorio de la entonces banda oriental, que sigue siendo imaginado, pensado como despoblado, decir todavía desde Montevideo afuera para referirnos al interior,
paradojalmente, ¿no? Tiene que ver con esa configuración antropológica colonial donde la ciudad fuerte, la ciudad militar, fue concebida para controlar un territorio que todavía sigue siendo débilmente colonizado, antropologizado, ¿no? Y en ese sentido hay una manera de habitar en esta sociedad que tiene que ver con esa precariedad, ¿no? Que en la población específicamente atendida, a la que fue objetivo el plan Juntos, es donde esto se pone más en evidencia, pero que atañe a toda la población en general, ¿no? Y es esa necesidad de diseñar esas formas de habitar, esos espacios-tiempos de existencia que tenemos. En este caso nos concentramos siguiendo el arroyo pantanoso como eje vertebrador de las propuestas del plan y que también tiene que ver con aspectos socioantropológicos particulares y geográficos, donde hay mayor precariedad en lo que tiene que ver con asentamientos irregulares y toda una historia urbana de Montevideo bastante particular en sus dos márgenes, ¿no? Barrio Amanecer, una intervención donde aparecen además diferentes planes que coexisten en diferentes etapas, y ahí aparece toda esta cuestión de cómo deja huella las políticas habitacionales, cómo aparecen los diferentes planes estatales y cómo eso va generando diferentes espacialidades que más o menos se superponen, se complementan, generan conflictos entre sí, a metros del estadio de Cerro, del Trócoli, en lo que sería el Cerro Norte, La Paloma, y la histórica, paradigmática Cachimba del Piojo, muy conocida, digamos, en términos genéricos de lo que nos imaginamos que sería, pero poco conocida realmente, ¿no? En lo que la etnografía nos permite tener un acercamiento. Y bueno, ahí trabajamos muchos aspectos que hacen a la configuración de esas espacialidades, a cómo se va construyendo un territorio de lo público, desnaturalizando, problematizando la idea de espacio público, ¿verdad? Lo mismo con la intimidad, cómo se van configurando las diferentes intimidades, qué se concibe como un hogar, cuáles son las formas expresivas que están allí en juego, cómo aparecen aspectos como la religiosidad, la procedencia étnico-racial, los diferentes elementos que hacen a la composición de la subjetividad en esta experiencia artesanal de autoconstrucción de las viviendas. Y hay mucho más para hablar al respecto. Obviamente los trabajos sobre Casaballe es un antecedente principal y otros trabajos más también están en el primer capítulo del libro como una recopilación de toda una línea de investigación. Y por último, para ir cerrando, acercarles también uno de los proyectos que están en marcha, que es el de las narrativas barriales. Este es un libro artesanal, hermoso, ¿no? Elaborado por los propios autores en un taller de escritura etnográfica, un ejercicio de etnografía colaborativa, urbana, con todo lo que eso implica, que algunos de ustedes estarán al tanto, otros no. Fue acompañado de una serie audiovisual de 8 episodios que hicimos juntos el laboratorio, el colectivo Bibliobarrio, que es, ¿no?, una editorial artesanal y un centro cultural alternativo, muy vinculado al movimiento de desmanicomialización, también, eso es muy importante tenerlo en cuenta, de economía alternativa y solidaria, y TV Ciudad, en una combinación bastante exitosa y que tuvimos, bueno, la suerte de haber ganado el primer premio en el rubro comunicación social del Premio Nacional de Urbanismo del año pasado. Esto es fresquito, y este libro artesanal es lo que complementa. Invitamos a todos a poder visionar la serie completa, a poder acceder. También hay un artículo académico donde se analiza toda esta experiencia, donde ahí me refiero a lo que llamo saberes habitantes, retomando todas estas perspectivas de Michel de Certeau, de Foucault, de los saberes sujetos vinculados al habitar la ciudad. 8 casos, 8 historias de vida, 8 etnobiografías, ¿no?, que nos hablan de diferentes experiencias que hacen a diferentes territorios, todos en lo que fue históricamente el segundo ensanche de la ciudad de Montevideo, lo que técnicamente fue conocido como la ciudad novísima allá en el último tercio del siglo XIX. Este es el proyecto en el que estamos actualmente en marcha. Las narrativas barriales son una parte de ello, y eso nos permite también problematizar
qué es barrio, qué es una territorialidad barrial, qué se concibe como esa unidad mínima del territorio de esa ciudad pedestre de la que hablábamos antes. E bueno, mais ou menos vai por aí. Não, então acho que é isso. Eu queria me despedir, não é? Também estou regressando para São Paulo e queria dizer que eu espero que nós tenhamos outras oportunidades, não é, Eduardo? Claro, Quer dizer, esse sim. trabalho de trocas Claro. E de diálogos que, de novo, não é, tem a ver com afinidades e com diferenças. Eu acho que diálogos é isso, não se trata de dizer que pensamos igual, que fazemos as mesmas coisas, mas não, de aprender com as diferenças, é isso que nos interessa. Eu acho que a minha e Eduardo nesses diálogos, e eu espero que brevemente ou numa outra oportunidade possamos estar juntos, Sem dúvida que sim. não é? Presencialmente para trocar, não é, essas experiências e outras, não é? Porque evidentemente as pesquisas continuam e nós vamos nos modificando, não é? Eu também atualmente tenho me dirigido para outros caminhos e é isso que nos motiva, não é, Eduardo? Totalmente, totalmente, sin duda vamos a seguir. Vamos a tener a Fernanda, si Dios quiere, nuevamente en Montevideo. Y Eduardo en São Paulo, yo espero también. Y bueno, y esperamos que los que estén específicamente cursando nos hagan llegar todas sus consultas a través de nuestros correos. Estamos totalmente atentos y seguimos. E à disposição para trocas, eu acho que isso é importante, Exato. Não é, Eduardo? Dúvidas, coisas que vocês queiram nos mandar por e-mail, ¿no? Creemos fielmente que más allá de aquel o aquella que se dedique específicamente a las temáticas urbanas o del habitar en diferentes ámbitos, estas cuestiones, por todo lo que hemos planteado hasta ahora, son para nosotros, discúlpenos porque nos dedicamos a esto, fundamentales, en el sentido de que están en el fundamento de cualquier experiencia que tenga que ver con cualquiera de las pesquisas que están llevando a cabo en términos de los posgrados, de los diplomas, de lo que estén haciendo. Los invitamos a pensar en cada uno de los casos, en cada uno de los objetos de estudio, las intervenciones, qué hay de todo esto que les hemos planteado allí que está en juego. Creemos que podemos enriquecerlos en sus resultados. E convidamos a todos que escutem as gravações não é, das aulas que deixamos aí registradas, para que vocês possam seguir um pouco esse percurso que nós apresentamos de maneira tão concentrada. Sí, não é, Eduardo? Espero que haya salido bien y que les agrade. Bueno, Então, estamos en até breve, comunicación. Até breve.